Nós precisamos pregar o Evangelho completo. E ele tanto fala de salvação eterna, quanto fala de condenação eterna. Portanto, se hoje ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração. Aproveita o tempo da bondade de Deus. Tenha prazer em ouvir a palavra de Deus. Peça misericórdia de Deus para abrir o entendimento e trazer ao coração a fé que toma posse de Jesus como Senhor e Salvador. Gálatas capítulo 5, temos caminhado nesse texto, olhando para esse desafio precioso da palavra de Deus para nós. E hoje não vamos ficar somente no verso 22, mas vamos ler e ouvir e receber a palavra de Deus a partir do verso 16, Gálatas capítulo 5, verso 16. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita, briga, guerreia contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são, vamos lá, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções. Continua a lista no verso 21. Invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito, vamos lá, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Verso 24. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Palavra mais antiga, que é traduzida nas versões atuais como desejos, tentações a fazer aquilo que satisfaz a carne. Verso 25. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Versículo 25, vamos juntos mais uma vez. Se vivemos, andemos no Espírito. Será que podemos decorar? Se vivemos no Espírito, andemos no Espírito. Vamos lá? Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Amém. Você pode orar mais uma vez. Eu queria que você pudesse fazer isso de pé, aqueles que puderem. Peça ao Senhor uma palavra para a sua vida, para o seu coração. Ele é poderoso e bom, Ele nos dá quando pedimos. Jesus prometeu na sua palavra. Então faça esse pedido. Peça a Deus que fala com o seu irmão, que fale com a pessoa que precisa, como eu preciso, como nós precisamos
de ouvir a sua palavra. Peça a Deus, ore a Deus nesse momento por aqueles que hão de receber a palavra, depois acessando essa mensagem gravada. O mesmo Espírito que fala aqui, fala em toda parte, porque nada impede o agir do Deus vivo e poderoso. Então ore, clame e busque. Mais uma vez nos prostramos diante de Ti, Senhor, e rogamos que a Tua palavra venha a nós, como o pão que alimenta o corpo, que ela seja o pão vivo do céu, que antes de tudo é Jesus vivo, falando pela Sua palavra no poder do Seu Espírito, alimentando nossas almas. Bendito Senhor, apesar de nós, da nossa limitação humana, fraqueza, incapacidade, que a Tua palavra possa ser liberada no poder do Teu Espírito Santo, para realizar todo o Teu propósito na vida dos que ouvem com atenção e a recebem com alegria. E que o Senhor repreenda o inimigo da palavra, que ele não alcance vantagem sobre ninguém, e a nossa mente seja trazida cativa à obediência do Teu Espírito Santo, no nome de Jesus. E o povo de Deus diz, amém, aleluia. Pode se assentar. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Falamos sobre essas manifestações preciosas do fruto do Espírito Santo. E em 3 ocasiões aqui falamos sobre o amor, a alegria, e domingo passado sobre a paz. A paz. A paz de Deus como uma obra, como um fruto precioso do Espírito Santo. O irmão me mandou uma mensagem durante a semana, e a gente sempre fica feliz com isso. Como Deus trouxe ao seu coração a paz sobre uma decisão de um assunto bem sério, bem importante para o futuro da sua caminhada, que ele precisava tomar. E ele entendeu que quando decidimos alguma coisa e a paz de Deus se faz presente no nosso coração, a gente aquieta, tranquiliza e vive debaixo dessa direção da paz do Senhor. É sempre algo que precisamos buscar para termos toda a certeza de que andamos debaixo de uma vontade, de uma direção clara e abençoadora do nosso Deus. O costume que os crentes têm, desde o chamado de Abraão, e principalmente na nova aliança, de estarem no templo, na casa de oração, ouvindo a palavra de Deus, é orientação do Senhor, porque muitas vezes o Senhor, na mensagem que recebemos ao vir prestar culto a Deus, nos dá uma direção para alguma coisa que amanhã mesmo estará diante de nós, e que nós nos lembraremos, porque Jesus disse que o Espírito nos faria lembrar das suas palavras e dos seus ensinos, e isso é precioso. Mas, amados, nós somos chamados a viver de forma sobrenatural. O que significa sobrenatural? A palavra é clara em si mesma, é algo que está acima do natural. O fruto do Espírito Santo, nas suas maravilhosas manifestações, é uma nova maneira de andar para o crente. É um caminho que se apresenta diante de nós, e por isso aqui os verbos desse texto na língua original são muito fortes, no sentido desse andar, que significa caminhar, que significa viver, que significa em todos os nossos caminhos está debaixo dessa direção e dessa orientação do Espírito Santo de Deus. Mas como é que nós podemos andar no Espírito e frutificar nele? E aí então é preciso que nós olhemos para o texto na sua inteireza, no seu contexto, mas também em todo o ensino do Novo Testamento, para que nós possamos compreender a maneira que nós devemos andar e
também, e com a ênfase muito forte do apóstolo, a maneira em que nós não devemos andar, pelo fato de que nós somos chamados a um viver na dimensão do reino que é sobrenatural e que não está conectada ao que o mundo pensa das coisas. O pastor Luciano Subirá, um pregador muito abençoado, que eu gosto de ouvir de quando em vez, ele, analisando esse texto, ele fala sobre essa importância de nós compreendermos de fato o aspecto negativo, os 3 aspectos que aqui são advertidos para nós: não andar na carne, não andar pelos sentidos e não andar por vista. Diga, não andar na carne, não andar pelo sentimento e não andar por vista. Então, quando a palavra diz andai no Espírito, ela está trazendo para nós também não somente uma ordenança, mas um recurso. Deus não exige de nós, em toda a palavra que nos é tão claramente apresentada nos evangelhos, Deus nunca exige de nós algo para o qual Ele não nos dá a força para cumprir. Quando Ele diz conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, a sua palavra é revelada a nós para que o conheçamos. Quando Ele diz sede imitadores de Cristo, o apóstolo Paulo chega a dizer imitai a mim porque eu imito a Cristo, imitem a Cristo. Ele nos dá a graça, o recurso para fazer isso. Então, quando a palavra diz aqui, se vivemos no Espírito, o que Paulo está dizendo, essa palavra é para o crente. Viver no Espírito significa que você já passou pela conversão, significa que já vivemos o novo nascimento, significa que tivemos acesso a uma nova natureza. E aí, o texto de 2 Pedro 1,3 vai falar sobre isso. Nós recebemos pelo poder de Deus a graça que nos foi dada. Olha essa palavra, visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem ao quê? À vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Já foi dado o poder por Deus. Foram dados a nós graciosamente as suas preciosas e ricas promessas. Precisamos compreender e discernir quem nós já somos em Cristo. 2 Coríntios, o texto conhecido, capítulo 5, verso 9. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. Versículo 17, não é isso? Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas passaram e todas agora se fizeram novas. Em Efésios capítulo 4, versículo 22, o Espírito nos diz que nós devemos nos despojar do velho homem, a velha natureza pecaminosa. Despojar significa lançar fora, tirar tudo. É usado para retirar de alguém as suas roupas, o seu fardamento. Despojai-vos. Mas nós precisamos compreender que essa velha natureza, aquilo que a gente era no pecado, antes de conhecer a Jesus, antes de nos entregar a Cristo, ela não é totalmente removida de uma vez. Por isso o apóstolo está dizendo, é uma atitude. Nós vivemos no Espírito, porque agora fomos chamados para a esfera sobrenatural das coisas de Deus, da obra do Espírito Santo, mas agora nós precisamos tomar a decisão de andar no Espírito. Gálatas, capítulo 5, verso 17, fala da luta que se trava entre a carne e o Espírito, o texto que nós lemos aqui. A carne milita, luta, batalha contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque eles são opostos entre si. A mudança de natureza, querido irmão, querido ouvinte, querida ouvinte, a mudança de natureza requer uma decisão, que eu preciso tomar, que você precisa tomar. O dom do Espírito Santo,
que nos traz a manifestação desses frutos tão maravilhosos, é uma provisão sobrenatural de Deus para que a gente possa cada dia ir vivendo uma nova natureza. E aí o apóstolo aos Colossenses é bem prático, né? Aquele que furtava, não furte mais, trabalhe com as suas próprias mãos. Aquele que mentia, agora fale a verdade. Aquele que tinha todo um proceder nas sombras, na escuridão, escolhendo fazer o mal, querendo esconder às vezes dos homens, agora sabe que todas as coisas estão patentes diante de Deus, então está procurando viver andando no Espírito. A provisão que Deus nos dá é para que a gente não mais seja escravo do pecado. O Evangelho traz para nós esta graça preciosa. O Evangelho nos livra do poder do pecado. Ele nos livra também da condenação do pecado. Quanto ao passado, nós fomos perdoados e agora já não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Quanto ao presente, a graça de Deus no seu Espírito nos livra do poder do pecado sobre nós. E um dia seremos livres da presença do pecado, porque tudo será transformado e o mal já não existirá. Sim, o Espírito Santo vem para nos dar o poder da vitória. Gálatas, o mesmo texto que nós estamos lendo, olha aí no capítulo 6, versículos 7 a 9. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Preste atenção. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá o quê? Corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Andar no Espírito significa que nós podemos agora tomar a decisão, debaixo da graça de Deus, de escolher não somente o que vamos semear, mas também o que nós queremos colher. E se nós semeamos o bem, e se nós semeamos as coisas preciosas do Evangelho, e se nós semeamos do mesmo fruto do Espírito que Ele vai gerando em nós, a colheita será sempre maior, mais ampla, mais abençoadora, mais triunfante, nos ajudando a andar no Espírito. Mas a pergunta é: a quem nós estamos alimentando todo dia e todo tempo? A palavra é muito clara que aqueles que andam no Espírito estão inclinando-se para as coisas do Espírito. Essa é uma palavra teológica interessante na Bíblia. A inclinação para a carne produz todas essas obras que nós vimos aqui, colocadas aqui na palavra de Deus, obras altamente destrutivas, corruptoras, que massacram os seres humanos e que os levam para cada vez se tornarem mais parecidos com a própria face do mal, do inimigo e das suas hostes malignas. Mas a semeadura no Espírito nos vai tornando cada vez mais parecido com Jesus, o nosso Senhor, no seu amor, na sua bondade, na sua graça e na sua abundante misericórdia. O que estamos semeando? Onde nós estamos transitando? Então, a primeira coisa é não andar na carne. Nós muitas vezes passamos por momentos em que a gente não sente nem mesmo uma disposição completa para ir adorar a Deus e participar do culto, participar de uma vigília de oração. Somos assim tão impedidos pelos nossos problemas pessoais, gostos pessoais, inquietações pessoais, e nós deixamos de semear. Mas o que é que nós estamos alimentando? Aqueles que estão viciados em séries e mais séries da televisão, onde só se exalta a carne, o poder, o triunfo
dos que impõem o seu poder, suas armas, suas coisas, suas conquistas. Quando nós só no dia a dia nos entregamos a um lazer e uma companhia de gente que inclina o tempo todo para as coisas da carne, para o desejo da carne. Se nós só nos envolvemos durante a semana em conversas que falam do poder humano, da grandeza humana, das coisas que querem conquistar, tudo no campo material, o nosso coração, apesar de sermos já de Cristo Jesus, porque a obra de justificação aconteceu na nossa vida, mas nós começamos a nos inclinar. Mas aqueles que se submetem a disciplina espiritual, da palavra, da oração, de ouvir a Deus, de adorar a Deus, de cantar louvores, de citar versículos bíblicos, não somente para uma questão de dizer que conhece, mas citar realmente experimentando e buscando aquilo que a palavra está dizendo. Aqueles que se inclinam para o Espírito vencem essa luta, porque diz o verso 18: se sois guiados pelo Espírito, vocês não estão mais sobre a lei. Então, não andar na carne, repita, não andar na carne. Segunda coisa que não podemos fazer, não andar pelos sentimentos. Vamos lá? Pelos sentimentos, pelos sentidos. Olha no versículo 20, nessa lista das obras da carne, nós temos aqui inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções. Aquelas coisas do sentimento, aquelas coisas das reclamações e queixas que fazemos uns contra os outros. Muitas vezes dentro da própria casa, marido e mulher, pai e filho, aquelas coisas que vão nos inclinando para estar sempre irritados, porque não estamos nos sentindo alegres, não estamos nos sentindo bem, as coisas não estão do jeito que nós queremos, e então nós nos irritamos, queixamos. O apóstolo Paulo fala que ele teve que falar com os coríntios como crianças em Cristo. Não evoluíram, não cresceram, não amadureceram na fé. Judas, na sua pequena carta, ele fala no versículo 19, daqueles que promovem divisões carnais e não têm o Espírito. E portanto, trabalham apenas no ritmo das coisas de manhã, das coisas do mundo. Melhor dizendo, acordam de manhã e já se entregam a todas as coisas da agenda corrida do dia, mas não se lembram de buscar em Deus a graça para viver andando no Espírito Santo. Muitas vezes nos deixamos levar pelo sentimento, e o salmista no Salmo 42, ele olha para a sua própria alma e ele diz: por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? É como se ele estivesse tendo um diálogo, uma discussão, uma briga com seu próprio coração. Então ele pergunta: por que estás abatido, ó minha alma? Perturbas dentro de mim? Olha, espera em Deus, porque eu ainda o louvarei. Não tem a ver com o que eu sinto, tem a ver com a promessa de Deus, com a certeza que o Deus vivo é Senhor da vida e nos deu o recurso para viver andando no Espírito. Porque aos Romanos o apóstolo Paulo vai dizer: o reino de Deus não é comida nem bebida, mas alegria, justiça e paz no Espírito Santo. No Espírito Santo. Então nós precisamos nos lembrar que a palavra de Deus diz que nós não temos que viver por aquilo que nós sentimos, mas nós temos que viver pela certeza de quem é o nosso Deus. E muitas vezes, irmãos e irmãs, nesse tempo que nós estamos vivendo, muitos têm entendido de forma distorcida o Evangelho, e entendem que muitas vezes o momento de culto é apenas um momento para recebermos uma panaceia, uma infusão de alguma coisa, de alguma droga, de alguma coisa que vai alegrar o nosso coração para a gente aguentar chegar até a próxima reunião.
Não, o Evangelho não é isso. O Evangelho é o poder de Deus para nos ajudar a viver em qualquer situação, em qualquer dinâmica da vida, porque ele é baseado na verdade de Deus, em quem Deus é, não no que você é ou no que eu sou, porque somos criaturas imperfeitas, vivendo no mundo imperfeito. Mas a graça de Deus se manifestou salvadora. Paulo diz, escrevendo a Tito, capítulo 2, verso 9, educando-nos para que, renegadas, deixadas de lado as paixões mundanas, vivamos no presente século de maneira justa, piedosa e alegremente. Diga, não andar na carne, não andar pelos sentidos, não andar por vista. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Olha essa palavra, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. A vida de fé não é governada pelo que sentimos. Escuta de novo. A vida de fé, fé bíblica, fé cristã, não é governada pelo que sentimos. Smith Wigglesworth, um pregador inglês, um homem que viveu uma atmosfera extraordinária de milagres. Vale a pena estudar a história deste homem lá do século passado. Mas ele disse assim: eu não sou movido por aquilo que sinto, nem por aquilo que vejo, mas sim por aquilo que eu creio. Então, ele tinha absoluta certeza que tudo aquilo que Deus falou, toda a promessa que ele disse, é verdadeira, e ele caminhava nessa direção clara. Em Atos capítulo 7, quando os diáconos são escolhidos para ajudar o trabalho dos apóstolos na igreja primitiva, nós encontramos um homem chamado Estevão. E a descrição que se faz de Estevão é: homem cheio de fé e do Espírito Santo. Homem cheio de fé e do Espírito Santo. E Estevão é o primeiro mártir agora na história cristã. Ele não estava preocupado com o que ele estava vendo. Ele tinha a plena certeza do propósito que Deus o chamou naquele momento. E quando ele é condenado pelos escribas e fariseus e pela multidão enfurecida, que agora vão jogando pedras sobre o seu corpo, ali debaixo dos escombros das pedras caindo sobre ele, agora ele vê, e ele disse: eu vejo os céus abertos e os anjos de Deus na presença do Senhor. Porque a fé nos abre os olhos para ver. E nós precisamos clamar e pedir a Deus. Deus repartiu conosco a medida da fé. Ela pode e deve crescer. Hebreus capítulo 3 conta a história dos israelitas que caíram no deserto. E diz que eles não entraram no repouso de Deus por causa da incredulidade. O coração duro e incrédulo que não tomou posse das promessas de Deus. Eles estavam muito preocupados com o seu sentimento. Eles se preocuparam com carne e cebolas do Egito, esquecendo que era a escravidão. Eles não atentaram para o que Deus estava fazendo, conduzindo aquele povo para um resgate, uma restauração e um propósito tremendo. E é por isso que Judas, ao dizer no verso 19, dos que são sensuais, provocam divisões e não têm espírito, mas no verso 20 ele diz: mas vós, irmãos, edificando-vos na vossa fé santíssima e orando no Espírito Santo. É o chamado. Não viver pelo que vemos, mas viver pela certeza do que Deus promete. 2 Coríntios capítulo 4, ouça a palavra, ouça o Espírito. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 13, nós temos uma palavra muito preciosa, está aqui: tendo porém o mesmo espírito de fé,
como está escrito, eu criei, por isso é que falei, também nós cremos, e por isso é que falamos. Agora versículo 18, por favor, a turma da mídia aí, o mesmo texto, versículo 18, vamos lá? Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, passam aqui, mas as que se não veem são eternas, aleluia, glória a Deus. Não andamos por vista, andamos por fé, firmemente olhando para Jesus. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então não andar na carne, não andar por sentimentos e não andar por vista. Todo dia de manhã você acorda com vontade de orar? Todo dia de manhã você acorda com vontade de ler a palavra de Deus? Todo dia de manhã você acorda com vontade de cantar um hino? Não! Nós pastores também não, nós somos humanos, limitados. Muitas vezes nós somos perturbados por causa do nosso próprio corpo, por causa de estômago cheio, por causa de cansaço extremo, de ter exagerado em alguma coisa que não devíamos exagerar. Mas, mesmo nesses momentos, o que Deus diz que nós somos continua sendo verdade. Vós sois de Cristo. A obra do Evangelho foi realizada em nós. Temos certeza clara de que Ele nos salvou e nos perdoou, nos resgatou. Então demos glória a Deus e continuamos andando, mesmo não vendo, mesmo não sentindo. Às vezes nós pastores somos assim um tanto inquietos, ficamos meio preocupados com relação aos irmãos estarem ou não no culto, e às vezes percebemos os bancos vazios, a falta de alguém que senta naquele lugar e tudo mais, e muitas vezes a gente pergunta, mas será que não foi melhor mesmo a pessoa não vir, porque quem sabe não estava com muita vontade, não estava sentindo bem, alguma coisa assim, mas o importante é que a gente vença a carne, o importante é que no poder que o Deus nos concedeu, conforme vimos aqui no texto do apóstolo Pedro, que Ele nos deu a sua promessa, a gente mesmo não estando com vontade, mesmo não sentindo que devemos ir, a gente vai, porque a palavra de Deus diz, não deixemos de congregar, como é costume de alguns, pois vedes que vai se aproximando o dia, e a gente vai, e a gente senta nos primeiros bancos, e a gente ouve, e a gente pede a Deus, tem misericórdia de mim, e a gente busca andar no Espírito, para que o fruto apareça de alegria, de paz, de amor profundo de Deus. Não é maravilhoso a gente poder cantar como cantamos nessa noite, sobre essa profundidade do amor de Deus? Esse cântico mexe sempre muito comigo, escala montanhas, e eu vejo a parábola do bom pastor caminhando pelos campos, gritando, ovelhinha, cadê você, ovelhinha? Até que a encontra e a toma nos braços. O maravilhoso pastor de nossas almas quer nos tomar em seus braços e nos fazer caminhar com Ele, e nos ensinar que mesmo quando saímos pelos caminhos tortuosos e nos perdemos e nos machucamos, e estamos lá tristes, afastados, Ele continua nos amando, dizendo, vem, se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração. O coração endurecido é terrível. Pergunta ao seu cardiologista, no ponto de vista natural e comum, a esclerose, as coisas que podem acontecer no coração, mas espiritualmente o coração endurecido é algo muito pior, porque nos afasta do Deus vivo. Mas nós devemos pedir todo dia, Senhor, quebranta meu coração, muda essa inclinação que eu estou vendo se instalar sutilmente na minha vida, para amar tanto esse mundo, para querer tanto as coisas desse mundo.
Ensina-me a ser grato por aquilo que o Senhor já me tem dado, já feito na minha vida. E assim nós vamos aprendendo a andar na direção do Espírito Santo. É vida sobrenatural, é poder sobrenatural. Nós falamos hoje de manhã, estudando Atos 16, nessa palavra que Deus já tinha instigado o nosso coração, aqui na vigília de sexta-feira. Atos 16, 25. Nós vemos ali uma declaração maravilhosa que mostra esta fé em ação na vida de dois dos apóstolos que estão presos, que estão na escuridão de uma prisão romana. E eles tomam uma decisão. Lá está escrito: por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Vamos falar juntos? Hoje nós fizemos um coral aqui de manhã, um jogral, né? Melhor dizendo, vamos lá? Por volta da meia-noite, não, vamos combinar direito, depois de mim. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Meus irmãos amados, nenhuma religião, nenhuma proposta deste mundo, dos ismos deste mundo, das filosofias do esoterismo, da positividade, da filosofia do positivo, nenhuma delas tem algo dessa natureza, deste jaez e deste poder. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e fez-se silêncio na prisão, porque um culto aconteceu na escuridão de uma prisão romana, grilhões nos pés e nas mãos, nenhuma perspectiva do que viria depois, mas estes homens de Deus conheciam o segredo de andar no Espírito. E portanto, eles não estavam preocupados, apesar que o corpo estava machucado, foram chicoteados, haviam vergões em seu corpo, tudo eles tinham para poder lamentar, lamuriar, perguntar a Deus por que o Senhor permitiu isso. Mas a palavra diz, vamos lá, por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os seus companheiros de prisão escutavam. E é Stanley Jones que diz numa das suas mensagens que essa nota dessa canção chegou lá na presença do Senhor, e Deus mandou uma nota de volta, porque diz o versículo seguinte: de repente sobreveio tamanho terremoto, a prisão foi abalada, as portas foram abertas, as cadeias caíram das mãos de todos. Isso é andar no Espírito. Eu disse que meia-noite muitas vezes tem um simbolismo, não é? O povo mais antigo, principalmente no tempo que não tinha luz elétrica, iluminação na rua, meia-noite todo mundo já estava lá no alto do sono, mas meia-noite tem um simbolismo daquele momento em que há terrores no coração, preocupação com o dia seguinte, ansiedade na alma, quem sabe enfrentando uma situação, uma criança com febre que não passa, uma dificuldade lá no leito de hospital, uma ansiedade e temor sobre as coisas. Mas quando a meia-noite chegar, quando a escuridão ameaçar vir sobre nossa vida, nós podemos ainda fazer como Paulo e Silas, orar e cantar louvores a Deus, porque nós não andamos pelo que vemos. Paulo e Silas estavam vendo o que em volta deles? Grades, prisões, cadeias, escuridade. Essa era a visão natural, mas no mundo sobrenatural eles estavam vendo a glória de Deus, Jesus, aquele que os mandou e os enviou. Paulo com certeza se lembrou naquela hora, talvez fazia parte da canção que ele estava cantando. Tu disseste, Senhor, eu sou Jesus a quem te persegues, mas levanta, porque agora você é vaso escolhido. Andar no Espírito é voltar dos desvios
que muitas vezes acontece na nossa vida, para voltar a andar com o Senhor. Eu quero chamar nossos irmãos da música aqui, nós já estamos caminhando para concluir. Mas o pastor Luciano estava dizendo que muitas vezes, nas suas andanças para pregar, em vários lugares do Brasil, ele encontra gente daquela categoria que no meio evangélico a gente chama de desviados. Quem sabe você que nos ouve se enquadrou ou se enquadra nessa categoria. E ele diz que muitas vezes alguns estão ali assim meio envergonhados e passam, mas alguns chegam com lágrimas nos olhos e contam a história da sua vida com Cristo antes e falam que se desviaram. E ele pergunta, mas se era tão bom essa experiência que vocês viveram, por que que vocês se desviaram? E aí muitos dizem assim, eu comecei a desejar coisas que eu sei que a palavra de Deus proíbe, e comecei a ser levada para isso, para aquilo outro. Mas a pergunta é, quem diz para você que ao vir a Jesus e começar a caminhada com Ele, você deixaria de ter desejos, de ter inclinações más? Isso faz parte da velha natureza. A velha natureza ainda está sendo trabalhada, ainda está sendo alvo da santificação, da obra do Espírito Santo. Portanto, é tempo de arrepender e voltar. É tempo de retornar ao primeiro amor, porque os braços abertos do Senhor Jesus continuam chamando os que deles são para o arrependimento. E o arrependimento produz a vitória, a restauração, o reencontro. Vamos ficar de pé, vamos cantar essa canção, lembrando dessa decisão que precisamos ter todo dia, de retornar ao Senhor. Diga, eu quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir o regressar ao caminho, volver às primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, eu quero voltar a Deus. É tempo de volta, é tempo de retorno. Você que nos ouve, abre o coração para que o Espírito diz: se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, volver às primeiras obras.
Oh, bendito Senhor, o Pai de misericórdia continua de braços abertos, olhando para os caminhos de desvios e de perdição deste mundo, esperando de volta o filho que se foi, a filha que se perdeu. Bendito Senhor, que este seja um tempo de retorno, de volta, na minha vida, na vida dos meus irmãos e irmãs, porque todos os dias precisamos atender ao convite precioso do nosso Senhor e Salvador, que diz: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados. Nessa noite, Senhor, nós celebramos o retorno, a volta, a decisão que o Senhor com certeza está colocando no coração de alguns, quem sabe de muitos. Eu decido andar no Espírito e inclinar meu coração e colocar os meus pés no caminho de andar de acordo com a vontade do Senhor. Tu estás aqui, Senhor, e no poder do Teu Espírito estás trazendo libertação, confiança, restauração. Tu estás convencendo de pecados que precisam ser deixados, de caminhos que precisam ser abandonados. Tu estás chamando-nos para viver o fruto precioso do Teu Santo Espírito. Nós rogamos que aqueles que estão ouvindo e vão ouvir essa mensagem sejam confrontados amorosamente pelo Senhor, e que ela abra a porta para muitos voltarem ao primeiro amor, à comunhão com o Senhor, à certeza de que são de Cristo Jesus, e que possam ouvir do Senhor a maravilhosa palavra que diz: eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Eu lhes dou a vida eterna e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Aleluia. Amém. Aplauda o Senhor, ao Rei soberano, santo, o Rei poderoso, o Senhor da glória. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Fica de pé só mais um pouquinho. Estamos terminando. Domingo que vem teremos a ceia do Senhor. Então vamos nos preparar para isso. Pastor Helder me lembrou aqui que o mês de maio é o mês da juventude presbiteriana, não é? Louvemos a Deus pela vida dos jovens. Essa semana fiquei muito triste ao ouvir a notícia de uma jovem conhecida, de uma irmã nossa aqui da igreja, que se suicidou. Os jovens sem Jesus estão sem rumo, perdidos. Nós precisamos ter compaixão. A palavra diz: livra os que estão indo para a morte. E precisamos orar por uma juventude tão comprometida com Jesus, que saia dessas quatro paredes para dizer lá fora que há um caminho melhor para andar e uma vida melhor para viver. Amém. Recebei a bênção, a graça de Jesus nosso Senhor, o amor eterno de Deus nosso Pai, a comunhão, a consolação, a doçura, o bálsamo, o óleo fresco e precioso do Espírito Santo de Deus estejam sobre vós, amados e amadas do Senhor, e convosco permaneçam até o dia do nosso definitivo e final encontro com Jesus. Amém e amém.